Boa tarde, aqui é o professor Felipe. Nós vamos ter a nossa primeira aula do ano, né, de espanhol. Então, nós vamos começar os conteúdos. Essa primeira atividade vocês fizeram somente uma atividade diagnóstica, né, para eu saber qual é o nível do espanhol de vocês. Se vocês têm nível de espanhol, se vocês já conhecem alguma palavra, ou se vocês já conhecem alguma coisa do tipo. Então, é mais só para eu ter uma ideia do que vocês conhecem. Na próxima atividade de vocês já vai ser sobre esse conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje vai ser sobre os pronomes. Então, eu vou ler para vocês. E aí eu vou ler para vocês em espanhol. Depois eu vou traduzindo junto com vocês e vou explicando para vocês o conteúdo. Não se assustem com o conteúdo, é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Mas caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir no privado perguntar, certo? Então, os pronomes. Pronombre, como está escrito aí em cima. É a forma em espanhol. Es la clase de palabra que se emplea para sustituir un substantivo y evitar en ocasiones su repetición. Ou seja, é a classe de palavra que se emprega, se atribui, é como se fosse focada para substituir um substantivo e evitar, em ocasiões, sua repetição. Ou seja, como se usa para señalar seres ou coisas que se encuentran presentes en el momento que se realiza la comunicación, para remitir a algo que se ha mencionado anteriormente, ou seja, para mostrar, para marcar seres ou coisas que se encontram presentes no momento em que se realiza uma comunicação, uma fala, um diálogo, para remitir a algo, para remeter a algo, né, no caso, que foi mencionado anteriormente. Pronombres. La palabra o palabras a la que substituye o se refiere el pronombre se llama antecedente. Este puede colocarse antes o después del pronombre y en algunas ocasiones puede ser que se encontre implícito. El antecedente puede ser un substantivo, outro pronome ou uma oração. Pronombre. Ou seja, pronomes. A palavra ou palavras a que substitui ou se refere o pronome se chama antecedente. Este pode colocar-se antes ou depois do pronome, e em algumas ocasiões pode ser que se encontre implícito. O antecedente pode ser um substantivo, outro pronome ou uma oração. Tipos de pronomes: pessoais, demonstrativos, possessivos, relativos, interrogativos e indefinidos. Hoje a gente está vendo o geral dos pronomes, mas depois a gente vai especificar cada um desses aqui e a gente vai estudar todos os pronomes, ok? Pronombres personales. Se refiere a las distintas personas gramaticales que se interfieren en el diálogo. Primera persona, la que habla. Segunda persona, a quien se habla. Terceira persona, de quem se habla. Ou seja, se refere a distintas personagens gramaticais. Pessoas gramaticais, desculpa. Que intervêm no diálogo. Ou seja, primeira pessoa, a pessoa que está falando. Segunda pessoa, a quem se está falando. E a terceira pessoa, de quem se está falando. E aqui tem uma tabelinha, né, dos pronomes pessoais, em singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e plural. É a pessoa na primeira coluna e o pronome na segunda coluna. Primeira pessoa do singular yo, segunda pessoa do singular tu ou usted, e aí tu é informal e usted é para senhor e senhora. Terceira pessoa, ele ou ilha.
Agora do plural. Nosotros ou nosotras, primeira pessoa. Segunda pessoa, vosotros ou vosotras, ou ustedes, que é como se fosse nós, vós, eles e ela. Mesma coisa do português, só que com a nomenclatura do espanhol. E aí, ustedes é o plural de senhor, senhores e senhoras. E ellos e ellas. Agora, as variantes pronominais. Primeira pessoa, mi, me e comigo. Singular. E no plural, nós. Bem simples também. Segunda pessoa, ti, te, contigo. No singular. E no plural, os. E na terceira pessoa, si, se, consigo, lo, la, le é o singular. E no plural, los, las, les, si e se. Aqui vocês vendo separado assim em tabela, vocês podem achar muito complicado, mas é a mesma coisa do português. No acréscimo das palavras, no acréscimo do singular e do plural. Então é bem simples. Quando você vê numa frase, fica mais fácil de você entender, compreender e utilizar. Fica mais simples, porque você vai estar vendo como que ele se encaixa, como que ele é aplicado na frase, certo? Então, hoje vai ser bem simples, vai ser só basicamente isso, né? O vídeo mostrando para vocês as tabelas, mostrando para vocês o singular, o plural, a primeira, segunda, terceira pessoa, só para vocês já irem se familiarizando com isso. A partir das próximas semanas, aí a gente vai vendo as atividades, vai vendo mais a fundo todos os pronomes que eu mostrei